O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira os recursos dos 25 condenados no processo do Mensalão. Há expectativa que essa etapa em que os ministros examinam os questionamentos das defesas se torne um novo julgamento e reduza e possa até reduzir sentenças dos réus. Conversa comigo o advogado Alexandre Bahia, que é doutor em Direito Constitucional e professor do IBMEC e da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Bem-vindo, professor. Obrigado. Alexandre, por que essa fase está sendo tratada como um possível segundo julgamento? O que pode mudar com isso? É porque, na verdade, achou-se que com o julgamento estaria encerrado, mas eu tenho possibilidade de recursos internos no próprio STF. E, na verdade, esses recursos, alguns deles com alguma polêmica, né, os embargos de declaração, que são recursos tranquilos, mas os embargos infringentes, que são um recurso um pouco polêmico e que isso está gerando uma série de discussões, porque eles podem reabrir todo o julgamento, pode, na verdade, refazer todo o julgamento. Por que um embargo, vamos começar com o infringente, pode refazer todo o julgamento? Os embargos infringentes eles acontecem quando tem um julgamento em que há divergência, né? E no julgamento do Mensalão eu tive 4 votos divergentes, em praticamente todas as condenações teve 4 votos divergentes. Quando há votos divergentes... 6-4? Na maior parte deles. Né? Na maior parte dos julgamentos teve essa divergência de 6-4. Por exemplo, com relação à formação de quadrilha, né? Que é um dos objetos aí talvez o principal dos embargos infringentes que foram opostos. Que chama atenção porque afeta José Dirceu, né, José que Dirceu, é uma figura Genuíno, central no caso. José Dirceu, o Genuíno, o Delúbio e o Marcos Valério. Então não é pouca coisa, né? São talvez os principais, mais famosos aí dentro do julgamento. E os embargos infringentes, se eles forem aceitos, e é isso que o Supremo Tribunal Federal vai decidir agora, se eles forem aceitos, eu reabro todo o julgamento. Porque o fato de ter tido julgamento, votos divergentes, faz com que toda a discussão tenha que ser reaberta. Votos divergentes porque é um placar apertado, é isso? Porque pelo regimento interno tem que ter pelo menos 4 votos divergentes. E houve 4, justamente o número mínimo aí de votos divergentes. A polêmica está se os embargos infringentes ainda são válidos serem usados ou não. Essa é a discussão que o Supremo vai tentar resolver hoje, provavelmente. Isso aí, se seria acatado ou não. Por que os embargos infringentes são discutidos? Porque eles estão previstos no regimento interno, só que o regimento interno é anterior à Constituição. A ideia de todo o regimento interno foi recepcionado pela Constituição. No entanto, em 90 foi aprovada uma lei, a Lei 8.038, e essa lei não fala sobre os embargos infringentes. Ela não revoga, mas ela também não fala nada. E aí vem a discussão se o fato dela não ter falado nada sobre esse recurso teria implicitamente revogado o que o regimento interno fala. E é uma polêmica que está instaurada lá dentro do STF. Na sua opinião, que condenações poderiam ser revistas, no caso além desse caso da formação de quadrilha, que outras poderiam ser revistas caso sejam acatados os embargos infringentes? Na verdade, pelo que a gente viu, a principal questão é a formação de quadrilha por causa dos 2 novos ministros que foram empossados recentemente, o Zavascki e o Barroso. Eles já se manifestaram sobre a questão de formação de quadrilha, no caso da cassação do Ivo Cassol, que aconteceu semana passada, e eles entenderam que não há formação de quadrilha se as pessoas, os envolvidos, aí, eles não se associam especificamente para cometer o crime. E que foi justamente a divergência aberta pelos 4 votos vencidos. Eles entenderam que o Delúbio, os Genuínos, o Dirceu e o Marcos Valério e outros, eles não se uniram para praticar um crime, ainda que de alguma forma eles pudessem estar envolvidos naquilo ali, mas não há especificamente a formação de quadrilha. O que seria considerado formação de quadrilha? Que tipo de ação? Na verdade, pela uma leitura mais literal do Código Penal, eu só tenho formação de quadrilha quando eu tenho um grupo de pessoas que se une para a prática de crime. Então existe um objetivo de união, de reunião daquelas pessoas para praticar crime. Se a prática do crime acontece por várias pessoas que estão unidas, mas que não tem uma concertação, não é, para praticar o crime, eu não tenho quadrilha, eu tenho coincidência de que várias pessoas cometeram o mesmo crime. Essa que é a questão que talvez desequilibre aí, porque com a chegada desses 2 novos ministros, somados aos 4 que já se manifestaram contra a formação de quadrilha, eu inverteria o placar.
que antes tinha sido de 6-4 pela formação de quadrilha, agora seria de 6-4 contra a formação. Então você acredita que o Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso e o Teori Zavascki podem mudar o rumo desse julgamento? Sim, se eles mantiverem a mesma posição que eles mantiveram com relação ao Cassol, sim. E, na verdade, seria meio estranho se eles julgassem de forma diferente. Por quê? Tem a ver com o perfil deles? O Barroso, tanto o Barroso quanto o Zavascki, eles têm consciência, eles pregam, né, do ponto de vista da doutrina, a questão da coerência dos julgamentos. Tanto um como o outro, com perspectivas diferentes, mas eles têm uma preocupação muito grande em que os tribunais tenham coerência nos seus julgamentos. Então, se eles, semana passada, julgaram nesse sentido, a ideia é de que eles vão manter essa posição agora. E os 4 que haviam sido vencidos antes, provavelmente também vão manter a mesma posição por uma questão de coerência. Não faria sentido eles mudarem. Mas aí tem uma outra questão também, no caso do Cassol, que não é só a questão da formação de quadrilha. Os 2 novos ministros também entenderam que o STF não pode cassar automaticamente os mandatos, né? Que é outra questão nova e polêmica aí, porque o STF, por uma votação muito apertada, foram 6-5, né? Ele entendeu que poderia ele mesmo cassar os mandatos e não a Câmara, o Senado, que deveria cassar, como diz textualmente a Constituição. Eles entenderam que isso não seria aplicável. Mas essa questão vai ser revista? Sim, pode ser revista. Provavelmente os embargos infringentes vão tratar dessa matéria e se eles tratarem dessa matéria, também tem uma boa chance aí de que não só a questão da formação de quadrilha possa ter uma reviravolta, mas a própria cassação automática dos mandatos, né? Já que, no caso do Cassol, eles também entenderam e viraram a maioria no entendimento de que só o Senado, o Cassol é um senador, né? Só o Senado poderia cassá-lo. Há uma questão também sobre relatoria, não é? Qual que é a sua expectativa? Você acredita que Joaquim Barbosa vai se manter? Se forem acatados os embargos infringentes, tem que ser nomeado um novo relator, né? Obrigatoriamente? Sim, ele não pode quebrar essa regra? Não, ele não poderia quebrar por causa do regimento interno. O regimento interno determina a nomeação de um novo relator. O julgamento do mensalão ele tem tantas novidades que, de repente, até poderia haver uma novidade nesse sentido, mas não é o que o regimento interno fala, né? Deveria haver a nomeação de um novo relator. E a gente sabe muito bem que a relatoria aí, ela tem um peso muito importante, porque o julgamento foi muito ditado pela relatoria do Joaquim Barbosa. Nisso, né? De repente, se for sorteado um relator como algum do que foram os votos vencidos, como Lewandowski, por exemplo, pode ter um outro rumo esse julgamento. Pode tomar outro rumo. E os embargos declaratórios? Os embargos declaratórios devem ser... Houve uma inversão, não é, na pauta dessa etapa de julgamento, porque a ideia era começar pelos infringentes, para depois ir aos declaratórios, né, a intenção do Joaquim Barbosa, do presidente. Mas parece que com a morte da mulher do Teori Zavascki, né, e a ausência deles, eles decidiram, então, começar pelos declaratórios, que seriam por quê? Eles são menos polêmicos? Vamos exatamente o que é esse embargo declaratório. Porque os embargos declaratórios eles servem para esclarecimento, no caso de alguma obscuridade, no caso de contradição, se a decisão do STF se mostra contraditória, uma parte com outra, ou se houve omissão. Então, nesse sentido, normalmente os embargos não mudam a decisão em si, eles não mudam de culpado para inocente ou vice-versa, pensando aí no julgamento mensalão. Eles teriam normalmente o efeito somente de esclarecimento. E se são de esclarecimento, eles são menos polêmicos, apesar de que as questões que são levantadas nos embargos, nesse caso, não são tão tranquilas assim, são questões bem polêmicas. Até porque o julgamento foi bastante polêmico. Havia contradição em relação ao voto escrito e o voto que foi declarado. Exato. Existiam omissões no voto escrito. O próprio voto que foi... os votos que foram disponibilizados não estavam na íntegra. Houve cortes dos debates durante os ministros na hora de divulgar a íntegra dos votos no primeiro momento. Tudo isso gera uma polêmica muito grande. Afinal de contas, os votos têm que refletir exatamente os debates que houve. E se eles não estão transcritos, você tem um problema aí. Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes chegou a falar que eles são meramente protelatórios. Você acredita que é assim mesmo, que é o que vai acontecer? Pode ser que o STF entenda... Eles são usados de pode forma ser que o STF protelatória. entenda que eles sejam protelatórios, mas é um recurso normal de qualquer processo, em qualquer instância, é normal que você use os embargos para fazer esclarecimento. Em princípio, eles não têm nada de diferente do que acontece em qualquer outro processo.
Em qualquer processo você pode usar embargos declaratórios, processos civis, penais, não há... É claro, eles podem ser considerados meramente protelatórios, eu estou querendo apenas adiar o final, né, o trânsito em julgado da decisão, mas só pelo fato de eles serem, nesse caso, mensalão, não. Mas eles poderiam alterar as penas? É o que se diz aqui, não poderia alterar a sentença, mas poderia alterar penas. Na verdade, apesar dos embargos declaratórios normalmente só esperarem deles o esclarecimento, eventualmente eles podem ter um efeito que a gente chama de efeito infringente, sem confundir lá com os embargos infringentes, né? Mas efeitos infringentes dentro dos embargos de declaração podem acontecer porque na hora de esclarecer um fato, eu posso eventualmente ter que refazer tudo o que já foi feito antes. Então, tem um complicador aí também, porque se eles passarem do esclarecimento para... Se o esclarecimento, dependendo dele, precisar alterar a decisão, eu posso alterar não só a pena, mas eu posso alterar, inclusive, a própria sentença. Alexandre, esse foi um julgamento que acabou em dezembro, né, sob muita atenção, para dizer no mínimo, né, a atenção da mídia, da população, que acabou realmente atraindo o interesse público. Teve uma cobertura muito intensa. E agora nós temos um elemento novo em relação ao apelo popular, que foram as manifestações, que uma das pautas das manifestações era justamente a questão da corrupção. E você acredita que, de alguma forma, isso deve pesar na cabeça dos ministros que estão lá julgando nessa nova fase? Olha, as manifestações já tiveram alguns efeitos bem interessantes com relação ao executivo e legislativo. Isso a gente já pôde ver que eles mudaram algumas pautas, desencavaram alguns projetos meio esquecidos e colocaram em pauta para a decisão. Pode ser que sim, pode ser que os ministros, afinal de contas, eles estão inseridos na sociedade e esse julgamento tem um apelo social muito grande, que eles de alguma forma queiram dar uma resposta do judiciário frente às manifestações. E de fato, a questão da corrupção foi muito falada em todas as manifestações. Eu tive em algumas e realmente em todas elas há uma presença da discussão sobre a corrupção muito forte. E você acha que essa pressão valeu na primeira etapa? Para efeito do Executivo e do Legislativo, sim. Eu digo para o julgamento. Para o julgamento do mensalão, acho que não. Antes no julgamento do mensalão, as manifestações... Não, sem falar em manifestações, mas a pressão da opinião pública, a pressão da mídia, a pressão da cobertura, mexe com a opinião e com as decisões? Algumas declarações que a gente viu de alguns ministros parecem indicar nesse sentido, sim. Quer dizer, há uma preocupação muito grande dos ministros nessa primeira etapa do julgamento em mostrar que eles estão dando uma resposta para a sociedade, para a mídia, no sentido de estamos moralizando o país. Isso é algo bem presente em alguns, percebe isso em alguns votos. Tanto é que a própria teoria do domínio do fato, ela é muito uma resposta nesse sentido, porque eu condeno com base em circunstâncias de domínio que uma pessoa deveria ter pela situação que ela ocupa e tal. Só para esclarecer, quem ainda não sabe o que é a teoria do domínio do fato. Então, na teoria do domínio do fato, é uma teoria jurídica, não foi inventada pelo STF, mas era uma teoria muito pouco usada até então. Que significa que uma pessoa que ocupa uma posição de liderança, de comando dentro de um partido, dentro de uma associação, etc., ela é responsável pelos atos que seus subordinados tomam e ela não pode alegar que não sabia, porque ela tem, então, domínio das decisões que são tomadas ali. Isso teria sido a base para a condenação do José Dirceu, especificamente. Sim, é o grande argumento. A gente vai ver, por exemplo, a ministra Rosa Weber falando não é possível imaginar que o réu X não sabia do que estava acontecendo. Então, estou julgando com base numa suposição de que ele não tinha como saber. Não estou afirmando exatamente que ele sabia. Isso juridicamente tem embasamento? Você trabalhar com uma conclusão com base numa suposição? Pois se o julgamento foi feito realmente só com base nisso, a gente teria que consultar todas as provas para ver. Mas por essas declarações, e a Rosa Weber não foi a única que falou isso, quem acompanhou os julgamentos viu vários ministros usarem expressões semelhantes, isso é algo muito preocupante, né? Claro, uma teoria que existe. Você diz que é preocupante? Porque, então, eu posso condenar pessoas com base em suposições. Eu posso condenar pessoas com base no argumento de que não tinha como ela não saber.
Mas em se eu qualquer não... condenação qualquer penal... condenação, em qualquer processo. Pode ser um processo. processo na primeira instância, pode ser um processo contra qualquer pessoa. Né? Um presidente de uma empresa, o dirigente de um sindicato, o diretor de uma escola pública, de repente pode ser processado, porque como ele comanda aquela equipe, ele não tinha como não saber que o seu subordinado fez, ou seus subordinados fizeram alguma coisa. Né? Isso é um problema muito sério quando a gente pensa em presunção de inocência, por exemplo. Você acredita que isso deve contaminar, que essa decisão tomada dessa forma deve contaminar o judiciário? Eu espero que não, né? Eu espero que não, e na verdade... o julgamento do mensalão ele tem sido colocado pelos tribunais dentro de uma ideia de exoticidade tão grande, ou seja, ele é algo tão diferente de tudo que a gente já viu, que eu imagino que não, que eu espero que ele não tome essa proporção. Uhum. O julgamento termina esse ano ou ele pode avançar até 2014? Eu acho que ele pode bem avançar, sim, dependendo do tipo de ritmo que o STF... Dependendo da decisão que o STF der hoje, e o ritmo que ele vai ditar aí, ele pode se estender e nós ainda termos esse assunto aí pautando as próximas eleições, inclusive. Muito bem, professor. Muitíssimo obrigada pela presença no Mundo Político. Vamos acompanhar, né? Porque aí vai virar novela de novo. Pelo visto vai, né? Pelo visto vai. Vamos acompanhar. Obrigada pela presença. Obrigado. Eu conversei com o professor e advogado Alexandre Bahia, doutor em Direito Constitucional pela UFMG, professor da FEDSM, a Faculdade de Direito do Sul de Minas, e do IBMEC-MG. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.